Salmo 109. O mestre de canto, destinado, portanto, para ser cantado durante o serviço do templo. Sim, de modo algum. É fácil imaginar toda a nação cantando tais pavorosas imprecações. Nós mesmos, ainda que sob a dispensação do Evangelho, achamos muito difícil infundir no Salmo um sentido. Achamos muito difícil infundir no Salmo um sentido de Evangelho, ou um sentido qualquer que seja compatível com o espírito cristão. E, portanto, poderíamos pensar que os judeus consideravam difícil cantar com a linguagem tão forte sem sentir o espírito de vingança exaltado. E o despertar desse espírito nunca poderia ser objeto de adoração divina em período algum do tempo, sob a lei ou sob o Evangelho. Logo no início, este título mostra que o Salmo tem um significado com que é adequado que os homens de Deus estabeleçam comunhão diante do trono do Altíssimo. Mas qual é esse significado? Esta não é uma questão de pequena dificuldade, somente um espírito muito pueril poderá respondê-la. Salmo de Davi. Não, portanto, os desvarios de um misantropo desumano, ou execrações de um espírito polêmico e vingativo. Davi não deseja atingir o homem que requeria seu sangue. Ele frequentemente perdoava aqueles que o tratavam vergonhosamente e, portanto, estas palavras não podem ser lidas com sentido amargo e vingativo, pois isso seria estranho para o caráter do filho de Jessé. A menos que possa ser provado que a religião da antiga dispensação era completamente severa, morosa e draconiana, e que Davi tinha um espírito malicioso e vingativo, não se pode conceber que este salmo contém o que um autor se aventurou a chamar de um ódio impiedoso, uma malignidade refinada e insaciável. Para tal sugestão não podemos ceder lugar. Não. Nem mesmo por uma hora. Mas o que mais podemos concluir de tal linguagem tão forte? Verdadeiramente este é um dos pontos árduos das Escrituras. Uma passagem que faz a alma tremer durante a leitura. Contudo, como é um salmo para Deus e dado por inspiração, não nos cabe sentar em julgamento sobre ele, mas curvar nossos ouvidos àquilo que Deus, o Senhor, deseja nos falar neste texto. Este salmo refere-se a Judas, pois assim Pedro citou, mas para atribuir suas amargas denúncias a nosso Senhor na hora de seus sofrimentos. É mais do que ousamos fazer. Elas não são consistentes com o calado Cordeiro de Deus que não abriu sua boca. Esperamos que seja nossa piedade o que nos impeça de assim fazermos. Divisão. Nos primeiros 5 versículos, Davi humildemente suplica a Deus que ele seja liberto de seus inimigos, incontritos e dissimulados. Do versículo 6 a 20, repleto de um furor profético, o que deixa completamente fora de si, o que o deixa completamente fora de si. Ele apresenta julgamento contra seus inimigos. E então, do 21 ao 31, ele retorna à sua comunhão com Deus em oração
louvor. A porção central do salmo em que a dificuldade está deve ser considerada não como desejo pessoal do salmista em sangue frio, mas como sua denúncia profética de tais pessoas como ele descreve, e enfaticamente de um empecilho específico, filho da perdição, a quem ele vê com os olhos proféticos. Todos nós oraríamos pela conversão de nosso pior inimigo, e Davi teria feito o mesmo. Porém, quando vemos os adversários do Senhor e praticantes da iniquidade como verdadeiramente são, e portanto incorrigíveis, não podemos desejar-lhes o bem. Pelo contrário, desejamos sua derrota e destruição. Os corações mais gentis ardem de indignação quando ouvem sobre as barbaridades contra mulheres e crianças, as tramas astutas para arruinar o inocente, a cruel opressão dos órfãos desamparados, a ingratidão infundada com o bom e o gentil. Uma maldição sobre os perpetradores das atrocidades na Turquia pode não ser menos virtuosa do que uma bênção sobre o justo. Desejamos o bem a toda a humanidade, e exatamente por esta razão nós, algumas vezes, queimamos de indignação contra os miseráveis desumanos, porque em toda lei que protege as criaturas como nós é pisoteada, e todo preceito de humanidade é igualado a nada. Charles Adams Spurgeon. A ira contra o pecado e um desejo de que malfeitores sejam punidos não são opostos ao espírito do Evangelho, ou ao espírito do amor por inimigos que nosso Senhor ordenou e exemplificou. Fosse a emoção de sua locução essencialmente pecaminosa, como Paulo poderia desejar que o inimigo de Cristo e o perversor do Evangelho fossem amaldiçoados? E, especialmente, como poderia o Espírito dos santos martirizados no céu clamar a Deus por vingança e juntar-se para celebrar sua execução final? Sim, o ressentimento contra o perverso está tão longe de ser necessariamente pecaminoso, de modo que o encontramos manifesto pelo próprio santo e justo, quando nos dias de sua carne ele olhou ao redor para seus ouvintes, indignado e condoído com a dureza do seu coração, e quando no grande dia da ira deles ele dirá: apartai-vos de mim, malditos! Mateus 25, versículo 41, Benjamin Davis. A lei de santidade exige que oremos pelos fogos de retribuição divina. A lei do amor exige que busquemos, nesse meio termo, resgatar os condenados da fogueira. A última oração do mártir Estevão foi respondida não por algum desvio geral de condenação de uma nação culpada, mas pela conversão de um perseguidor ao serviço de Deus, o apóstolo Paulo, Joseph F. Trupp. Não consigo omitir o seguinte pequeno incidente que ocorreu certa manhã durante a adoração em família. Eu estava lendo um dos salmos imprecatórios e quando parei para comentar, meu filho, um menino de 10 anos, perguntou com certa sinceridade: papai, você acha que é certo que um homem bom ore pela destruição de seus inimigos desse jeito? E ao mesmo tempo mencionou Cristo orando por seus inimigos. Eu parei por um momento para saber como formular a resposta, de modo que respondesse por completo sua indignação, e então lhe disse: meu filho, se um assassino entrasse em nossa casa à noite, assassinasse sua mãe, e então escapasse para depois ser procurado pelo xerife e cidadãos, todos tentando encontrá-lo, você não oraria
a Deus para que eles tivessem sucesso? O prendessem e que ele fosse levado à justiça? Ah, sim, ele disse. Mas eu nunca havia visto dessa forma antes. Eu não sabia que esse era o significado destes salmos. Eu disse: sim, meu filho. Os homens contra quem Davi ora eram sanguinários, homens de falsidade e crime, inimigos da paz da sociedade, buscando seus interesses, e a menos que fossem presos e seus mecanismos perversos derrotados, qualquer pessoa inocente sofreria. A explicação satisfez por completo F.G. Hubbard. Versículo 2: pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. A miséria causada a um bom homem por relatos caluniadores não pode ser concebida por coração algum, exceto aquele que por eles é ferido. Em todo o arsenal de Satanás não há armas piores do que línguas enganosas. Ter uma reputação pela qual vigiamos com cuidado diário, repentinamente esborrifada, com as mais sujas aspersões, é dolorido, é doloroso, de modo que não se pode descrever. Mas quando homens perversos e enganosos abrem por completo suas bocas, dificilmente podemos ter mais esperança que outros de que escaparemos. Charles Haddon Spurgeon. Fale, diz Arnóbio, à sua consciência, ó homem de Deus, você que é seguidor de Cristo. E quando a boca do homem perverso e enganador for aberta com relação a você, alegre-se e fique em segurança. Pois enquanto a boca do perverso é aberta para caluniar você na terra, a boca de Deus é aberta para elogiá-lo no céu. Lorinus. Versículo 3. Cercam-me com palavras odiosas. Para o lado que se voltasse, eles o cercavam com falsidade, distorção, acusação, escárnio. Sussurros, zombarias, insinuações, sátiras e acusações abertas enchiam seus ouvidos com um burburinho perpétuo, e tudo sem motivo algum, exceto ódio puro. Cada palavra cheia de veneno, como um ovo repleto de proteína. Eles não conseguiam falar sem mostrar os dentes. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam. Eles me odeiam porque os amo, porque eu os amo. Um de nossos poetas diz do Senhor Jesus: foi sentenciado culpado por amar em excesso. Certamente foi a sua única falha. Eu, porém, oro. Ele não fez nada além de orar. Ele se tornou oração, da mesma forma que eles se tornaram malícia. Essa foi sua resposta aos seus inimigos. Apelou dos homens e de sua injustiça ao juiz de toda a terra, que agirá corretamente. Somente a verdadeira bravura pode ensinar o homem a deixar seus deturpadores sem resposta e levar o caso ao Senhor. Os homens não podem evitar reverenciar a coragem que caminha em meio à calúnia sem dar-lhes respostas. Charles Haddon Spurgeon. Não há piores inimigos do que aqueles que receberam a maior bondade e então se tornam cruéis. Como o vinagre mais azedo é feito do vinho mais puro, e as carnes mais agradáveis se transformam em humores amargos no estômago. Assim, o amor mais elevado concedido a amigos, sendo mal dirigido ou corrompido, transforma-se em ódio mais hostil. Abraham Wright. Santos perseguidos são homens de oração. Sim, eles são como se fossem constituídos por completo de oração. Davi orou antes, mas quando seus inimigos saíram a persegui-lo, ele se entregou totalmente à oração. Thomas Brooks. Um cristão ora em todos os momentos. Ele ora ao se levantar, ao se deitar e ao caminhar, como um favorito privilegiado na corte que tem a chave das escadarias particulares e pode acordar seu príncipe durante a noite. Auguste M. Duplaid. Versículo 5. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio.
Não é por si mesmo que ele fala, mas por todos os caluniadores e pisoteados, de quem sente ser representante a porta-voz e porta-voz. Ele pede justiça e conforme sua alma é pungida com cruéis falsidades, ele pede com doce deliberação, não colocando restrições em seus pedidos. Apiedar-se da malícia seria malícia com a humanidade. Proteger astutos requerentes do sangue humano seria crueldade com o oprimido. A vingança é privilégio de Deus, e assim como seria uma calamidade imensa se o mal para sempre ficasse impune. Também é bênção inenarrável o Senhor recompensar o homem perverso e cruel. E há momentos em períodos em que um bom homem deve orar por essa bênção. Charles Haddon Spurgeon, versículo 6, suscita contra ele um ímpio. Que punição pior poderia um homem ter? O homem orgulhoso não pode suportar o orgulhoso. O homem orgulhoso não pode suportar o orgulhoso. Nem o opressor tolera o governo de outro com ele mesmo, como ele mesmo. Os justos na paciência, que lhes é comum, consideram o governo do perverso como uma escravidão dolorosa. Mas aqueles que são cheios de paixões ressentidas e aspirações soberbas são, de fato, escravos quando homens de sua própria classe têm em suas mãos o chicote de todos eles. Para Herodes seria miséria suficiente ser governado por outro Herodes, e, contudo, que retribuição seria mais justa? Que homem iníquo pode se queixar caso se encontre sendo governado por alguém de caráter semelhante? O que pode esperar o perverso, senão que seus governantes sejam como eles mesmos? Quem não admira a justiça de Deus quando vê romanos ferozes, governados por Tibério e Nero, e republicanos radicais, governados por Marat e Robespierre? Charles Haddon Spurgeon. E à sua direita esteja um acusador. Não deveria semelhante se aproximar do semelhante? Não deveria o pai das mentiras se colocar próximo a seus filhos? Quem é o melhor braço direito para o adversário do justo do que o grande adversário em si? A maldição é terrível, mas é muito natural que deva ocorrer. Aqueles que servem a Satanás podem esperar para ter a sua companhia, sua assistência, suas tentações e finalmente sua ruína. Charles Haddon Spurgeon. Os homens teriam dito: meu pecado é denunciado, mas eu não. Que licença é dada aqui para pecar? A natureza depravada teria dito: se não sou condenada, mas somente meu pecado, posso fazer o que me agradar, não serei responsabilizada. Amo-o pecado e posso ir adiante com ele. Isso é que os homens gostariam de declarar, e não haveria esforço para livrar-se do pecado. Porque deveria haver? Se somente o pecado é condenado e não o pecador, mas o pecado do homem é identificado com ele mesmo, e isso faz tremer. A ira de Deus está sobre o homem por causa do seu pecado. A condenação o espera por causa do seu pecado, e isto o deixa ansioso para livrar-se dele. Frederick Whitfield. Versículos 6 a 19. Estas terríveis maldições são repetidas com muitas palavras e sentenças, para que saibamos que Davi não as colocou impetuosamente ou por algum impulso precipitado na mente, mas o Espírito Santo as ditou e ele mesmo emprega esta forma de execração, que pode ser uma profecia perpétua ou prognóstico das amargas dores da destruição dos inimigos da igreja do Senhor. Davi também não imprecava muito estas punições aos seus próprios inimigos e a Judas, o traidor de Cristo. Mas punições semelhantes aguardam todos que lutam contra o reino de Cristo, moleros. Versículo 7. Quando julgarem, seja condenada e tida como pecado a sua oração. Já é pecado que seja assim tratada?
Para o ferido pode parecer terrível que o vilão de coração pervertido finge orar. Muito naturalmente imploram que ele não seja ouvido, mas que suas súplicas possam ser consideradas como um acréscimo à sua culpa. Ele devorou a casa da viúva e, contudo, ora. Ele assassinou Nabote com falsa acusação e tomou posse de sua vinha e então apresenta orações ao Onipotente. Charles Haddon Spurgeon. Como os clamores de um malfeitor condenado não somente não encontram aceitação, mas são consideradas um afronte à corte às orações do perverso, agora se tornam pecado, azedas com o fermento da hipocrisia e malícia. E assim serão no grande dia, porque então será tarde demais para clamar: Senhor, Senhor, abra-nos o portão. Senhor, Senhor, abra-nos o portão. Matthew Henry. Senhor, Senhor, abra-nos o portão. Matthew Henry. São Jerônimo diz que a oração de Judas foi transformada em pecado pela falta de esperança ao orar e assim foi em desespero que se enforcou. Robert Bellarmine. Deveríamos vigiar em oração para que a mais santa adoração a Deus não se torne abominação. Isaías 1, versículo 15, Isaías 66, versículo 3, Tiago 4, 3, Oséias 7, 14, Amós 5, 23. Estando o remédio envenenado, como será a cura? Como será curada a doença? Martin Geyer. Versículo 8, os seus dias serão poucos. Quem desejaria que um perseguidor tirano vivesse longos anos? Assim poderíamos desejar longos dias também a um cão raivoso. Não fazemos ele nada. Não fazendo ele nada, exceto malevolência, o encurtamento de sua vida será a prolongação da tranquilidade do mundo. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Fiquem órfãos os seus filhos e viúvas a sua esposa. A espada do tirano deixa muitas crianças órfãos. E quem pode lamentar quando suas próprias barbaridades chegam à sua casa, em sua própria família, e eles também não têm lamento? A piedade é devida a todos os órfãos e viúvas, mas as ações atrozes de um pai secam as fontes de piedade. Quem lamenta que os filhos de Jacó perderam seu pai, ou que a esposa de Senaqueribe ficou viúva, com a espada de Agag deixou mulheres sem filhos. Ninguém pranteou quando a arma de Samuel deixou a mãe de Agag sem filho entre as mulheres. Tivesse Herodes sido morto assim que assassinou os inocentes em Belém, homem algum teria lamentado ainda que sua esposa tivesse se tornado viúva. Essas terríveis maldições não devem ser utilizadas por homens comuns, mas por juízes como Davi o era, para serem pronunciadas contra os inimigos de Deus e o homem. Aqueles que consideram um tipo de benevolência afeminada com todas as criaturas como o auge da virtude estão muitíssimo a favor desta era degenerada. Estes procuram a salvação dos condenados e até oram pela restauração do diabo. É muito possível que se simpatizem menos com o mal e estivessem mais em harmonia com os pensamentos de Deus, seriam muito mais severos e teriam também pensamentos muito melhores. A nós parece melhor concordar com as maldições de Deus do que com as bênçãos do diabo. E quando em qualquer momento nosso coração coicear os terrores do Senhor, consideraremos como prova de que necessitamos maior humildade e confessaremos nosso pecado diante de nosso Deus. Charles Haddon Spurgeon. Desamparados e incapazes. Um tormento doloroso demais em seus leitos de morte, o suficiente para perseguidores cruéis. Mas felizes são os que, quando moribundos, podem dizer como Lutero: Senhor Deus, agradeço-te por minha pobreza atual. Senhor Deus, agradeço-te por minha pobreza atual, mas por futuras esperanças.
Não tenho uma casa, terras, posses ou verba para deixar para trás. Tu me deste uma esposa e filhos. Mas eu os devolvo a ti e suplico-te, que os nutre, ensine e guarde, como fizeste até aqui, ó Pai dos órfãos e juiz das viúvas. John Trapp. Versículo 9 e 10. Quando considerarmos sobre quem este salmo fala, não haverá dificuldade com ele. Nenhuma linguagem pode ser mais terrível do que esta dos versículos 6 a 19. Ela abrange quase que todas as misérias em que podemos pensar. Mas poderia algum homem estar em condição mais miserável do que Judas estava? Poderia alguma palavra ser severa demais para expressar a profundidade de sua miséria? Aquele que por 3 anos inteiros foi constante assistente do Salvador da humanidade, que havia testemunhado seus milagres e havia compartilhado seus miraculosos poderes, que havia usufruído de todos os alertas e repreensões de seu amor, e então o traiu por 30 moedas de prata. Conseguiríamos receber uma condição pior do que a de Judas F.H. Dunwell. Versículo 11. Esbulhem os estranhos. A riqueza acumulada pela opressão raramente chega à terceira geração. Foi adquirida pelo mal e pelo mal é dispersa. Quem decretaria que deve ser diferente? Certamente aqueles que sofrem sob a fraude despótica não desejarão impedir as retribuições do Onipotente. Nem aqueles que veem o pobre ser roubado e pisoteado desejam alterar os arranjos divinos pelos quais tais males são recompensados ainda nesta vida. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 13. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Tanto da existência quanto da memória desapareçam, até que ninguém saiba que uma ninhada tão abominável existiu. Quem deseja ver a família de Domiciano ou Juliano se multiplicar na terra? Quem lamentaria se a raça de Thomas Paine ou Voltaire tivesse fim completo? Seria indesejável que os filhos dos grandes vilões e sanguinários se elevassem em honra. E se assim ocorresse, eles simplesmente reviveriam a memória dos pecados de seus pais. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 14. Este versículo é, talvez, o mais terrível de todos. Mas ainda, na verdade, as crianças encontram a punição dos pecados de seus pais, e são elas mesmas, geralmente, os meios de tais punições. Não podemos, contudo, fingir explicar a justiça desta maldição, ainda que criamos plenamente nela. Assim, deixamos até que nosso Pai Celestial se agrade de nos dar instrução adicional. Contudo, assim como o homem aprende suas falhas com seus pais, não é injusto que seus crimes delas resultantes reflitam nele. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 15. A passagem é sombria e assim devemos deixá-la. Deve estar correta ou não estaria aqui. Mas como? Não podemos ver. Por que deveríamos esperar compreender todas as coisas? Talvez seja mais benéfico exercitarmos a humildade, adorarmos a Deus com reverência por um texto difícil, do que seria compreender todos os mistérios. Charles Haddon Spurgeon. Permaneça ante os olhos do Senhor. Lafayette, o amigo e aliado de Washington, durante a sua juventude foi confinada em um calabouço francês. À porta de sua cela havia uma pequena abertura, grande o suficiente para o olho de um homem. Naquele orifício foi colocado um vigia, cujo dever era observar, momento a momento, até que fosse dispensado pela mudança de guarda. Tudo que Lafayette via era o piscar do olho, mas o olho estava sempre ali. Olhasse quando fosse, encontrava a Miranda.
Em seus olhos ele sabia que o olho o encarava. Ele diz: oh, era horrível. Não havia escape. Quando se deitava e quando se levantava, quando comia e quando lia, aquele olho sondava. Novas enciclopédias de anedotas ilustrativas. Versículo 15, 19 e 29. A justiça rigorosa e nada mais sopra em todas as petições. Você não pode dizer amém a todas estas petições? Você não se alegra quando o perverso cai no poço que ele fez para a destruição de outro e quando a sua malevolência retorna à sua própria cabeça? Mas você diz: essas petições são inquestionavelmente justas. Mas por que o salmista não pediu por misericórdia em vez de justiça? A resposta é que em sua aptidão pública ele estava sujeito a pensar primeiro em justiça. Nenhum governo deveria ter o perdão como fundamento. A justiça deve sempre vir antes da misericórdia. Suponha que na próxima sessão o parlamento decretasse que doravante, em lugar de a justiça ser demonstrada a ladrões, enviando-os à prisão, eles deviam ser tratados caridosamente e compelidos a restituir metade do que roubaram? O que diriam homens honestos sobre esse governo? Os ladrões indubitavelmente teriam muitos elogios. Mas os que diriam os homens honestos? Ora, eles diriam que o governo falhara inteiramente em sua função e não duraria mais uma semana sequer. E da mesma forma os salmistas estavam sujeitos, antes de tudo, a buscar a reivindicação e estabelecimento da justiça e da verdade. Como os magistrados de hoje, que primeiro consideram o bem-estar da comunidade. E isso eles tinham em vista em todas as calamidades que procuravam exercer sobre os infratores. R.A. Bertrand. Versículo 16. Para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Almeida Corrigida, Revista Fiel. Ele tinha malícia em seu coração para com aquele que já estava suficientemente infeliz, a quem era profunda maldade atacar. Contudo, nenhuma angústia despertava nele simpatia. Nenhuma pobreza jamais o envolveu a abrandar-se. Não. Ele desejava matar o quebrantado de coração e roubar o patrimônio de seus órfãos. Para ele, gemidos era música, lágrimas era vinho e gotas de sangue preciosos rubis. Algum homem pouparia tal monstro? Não, estamos prestando serviço a toda a humanidade se desejarmos que desapareça, que vá ao trono de Deus para receber sua recompensa. Se ele decidir abandonar tudo e se render, bom será. Mas se não, tal árvore venenosa deve ser derrubada e lançada no fogo. Como os homens matam os cães raivosos quando têm a chance, e com justificativa, assim podemos desejar legitimamente que cruéis opressores dos pobres sejam removidos de seu posto e ofício e, como exemplo a outros, sofram por suas barbaridades. Charles Adam Spurgeon. Versículo 17. Não quis a bênção, aparte-se dele. Era um lobo vestido de cordeiro, que roubava do rebanho de Deus e do sangue de almas que vendeu à morte. Engordou-se e, contudo, quando repreendido, clamou: não toquem no sacerdote de Deus. Ungido ele era. Assim criam os tolos. Mas aquele dia souberam. Era sacerdote do diabo, ungido pelas mãos do pecado e da morte, e separado para o mal, enquanto nele esfumaça o incensário da perdição, derramada sem medida, ai de mim. Que maldições então acumularam-se sobre sua cabeça por causa das almas arruinadas, acusando-o de sua morte, enquanto ele contemplava todos os não redimidos profundamente tristes, aguardando a vinda do Filho do Homem. Robert Pollock. Invocar bênçãos para tal homem seria o mesmo que participar de sua perversidade. Portanto,
que a bênção se aparte dele, enquanto continuar a ser o que agora é. Charles Adams Spurgeon. Versículo 20. Milhares dentre o povo de Deus estão perplexos com este salmo, e nós tememos ter contribuído muito pouco para o seu esclarecimento. Talvez as anotações que agrupamos de outros, considerando que demonstram tal variedade de visão, possam ter somente aumentado a dificuldade. O que faremos então? Não é bom que algumas vezes sintamos que ainda não somos capazes de compreender toda a palavra e mente de Deus? Um desconcerto absoluto, desde que não confunda a nossa fé, pode ser útil para nós, enquanto confunde o nosso orgulho, suscitando nossas faculdades, nos levando a clamar. O que não sei, ensinamo-no tu. Charles Adams Spurgeon, versículo 20. Mas tu, Senhor Deus, age por mim por amor do teu nome. Avidamente ele abandonou seus inimigos e se volta para Deus. Ele se entrega nas mãos do Senhor, nada decretando, mas muito contente se o seu Deus simplesmente assumir a questão em seu lugar. Sua súplica não é seu mérito, mas o nome. Os santos sempre sentiram que esta é sua súplica mais poderosa. O próprio Deus executou seus maiores atos de graça para a honra do seu nome. Seu povo sabe que este é o argumento mais potente com ele. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Não porque sou bom, mas porque sua misericórdia é grande. Veja como os santos produzem suas súplicas em oração no próprio Senhor. A misericórdia de Deus é a estrela para a qual o povo do Senhor volta seus olhos quando é lançado pela tempestade, sem consolo, pois a generosidade e a bondade peculiares a esta misericórdia encantam os corações cansados. Quando o homem não tem misericórdia alguma, ainda encontraremos em Deus? Quando o homem deseja nos devorar, podemos olhar para Deus em busca de libertação. Charles Adams Spurgeon. Ele não diz por meu nome, para que seja justificado da repreensão e da vergonha, mas diz por teu nome, como se dissesse, independentemente do que sou, ó Senhor, e do que possa me assolar, honra o teu nome. Tem estima somente por ele. Não sou digno a ponto de buscar a tua ajuda, mas teu nome é digno de ser liberto do desprezo. Aprendemos aqui com que paixão pela glória do nome divino devem animar-se aqueles que são peculiarmente consagrados ao nome de Deus. Wolfgang Muscus. Versículos 21 a 25. O trovão e o relâmpago são agora como que seguidos de uma chuva de lágrimas de profunda e dolorosa queixa. Franz Delitzsch. Versículo 24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam. Seja o jejum religioso ao qual ele recorreu da funesta aflição de seu sofrimento, ou pela perda do apetite ocasionada pela angústia da mente. Quem pode comer quando todos os bocados são amargados pela inveja? Esta é a vantagem do caluniador, que nada sente, ao passo que a sua sensível vítima mal pode comer um bocado de pão em virtude de sua sensibilidade. Contudo, o bom Deus sabe tudo isto e socorrerá seu aflito. Charles Adams Spurgeon. Versículo 27. Para que saibam vir isto das suas mãos. Por mais estúpidos que sejam, que a misericórdia a mim demonstrada seja tão conspícua a ponto de que sejam forçados a ver nisto a ação do Senhor. Homens impiedosos não verão a mão de Deus em nada se puderem evitar. E quando veem bons homens libertos por seu próprio poder, ficam ainda mais firmes em seu ateísmo. Charles Adams Spurgeon. Versículo 28. Versículo 28. As maldições dos homens são impotentes. As bênçãos de Deus são onipotentes. Amaldiçoem eles.
Matthew Henry. Versículo 29. Cubram-se de ignomínia os meus adversários. Uma profecia tanto quanto um desejo e pode ser lido tanto no indicativo quanto no imperativo. Onde o pecado é a peça íntima, a vergonha em breve será a vestimenta exterior. Aqueles que desejam vestir bons homens com desprezo serão eles mesmos vestidos com desonra. Charles Adam Spurgeon. Misterioso era a palavra escrita sobre este salmo na Bíblia de bolso de um antigo devoto e escritor popular. Esta representa a total perplexidade com que ele é geralmente considerado. Joseph Hammond. Neste salmo, Davi supostamente refere-se a Doeg ou a Ahitofel. É o mais imprecatório dos salmos e pode também ser denominado o Salmo Iscariotes. Menton J. Lodge.